da vida, a origem da criação, é o que estudaremos no capítulo de hoje. E o fazemos com muita emoção, para não perdermos o foco e o objetivo deste canal, que é de apresentar a Bíblia de uma forma bem legal, sem mudar a sua essência, mas mantendo-a bem natural. Então pedimos novamente o seu apoio, que você possa nos ajudar fazendo esse canal crescer e também para o divulgar. O conteúdo aqui apresentado, pode, muito à vontade, meu irmão e amigo amado, pode à vontade compartilhar. Pedimos também a você que realize sua inscrição, porque assim o próprio YouTube vai conseguir ter compreensão de que o conteúdo é importante e é que ele merece uma mais ampla divulgação. E de uma forma muito maravilhosa e muito bem organizada, é que essa terra foi por Deus planejada e também criada. Sendo o foco maior o homem, ele recebeu a atenção do Criador, enquanto tudo pela palavra, com suas mãos, ao homem Deus formou, e o fôlego da sua vida nas narinas do homem, Deus então soprou. Todas as coisas, o início da criação, conforme está relatado, e também nos é apresentado, tudo isso conforta muito o nosso coração. Tudo veio à existência conforme o que Deus falou. A luz de sua glória a terra toda iluminou. E o escritor começa relatando dessa forma no primeiro capítulo da Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E sobre as trevas do abismo, trevas intensas havia. E o Espírito de Deus, por sobre aquelas águas, pairava. E disse Deus, haja luz. E conforme ele falou, houve luz. A Trindade presente ali estava. E Deus viu que a luz era boa. Então ele fez separação entre a luz que ele criara e toda aquela escuridão. A parte clara ele chamou dia, e as trevas de noite ele chamou. Houve tarde e manhã do primeiro dia, sim, daquele primeiro dia que Deus criou. Então disse Deus que haja firmamento dos meio das águas. Deus falou e fez separação entre as águas debaixo do firmamento e também as águas que por cima estão. E chamou o firmamento de céus, naquele ambiente que diante dele se via. E houve tarde e houve também manhã, para completar o segundo dia. E que as águas se juntassem, todas debaixo num só lugar, e que aparecesse a porção seca. Deus então muito fortemente começou a falar. E conforme ele falava, tudo acontecia. E chamou Deus a parte seca de terra. E ao ajuntamento das águas, ele chamou de mares. Ele falava, e assim se fazia naquele dia. E viu Deus que aquilo era bom, e ordenou que se produzisse relva e ervas que dessem sementes, e também árvores frutíferas, segundo a sua espécie, que todas elas surgissem. E todas as árvores apareceram do jeitinho que Deus falou, conforme foi a sua palavra, conforme o nosso Deus mandou. E viu Deus que isso era bom e que lhe dava muita alegria. Então foi tarde e foi amanhã, e completou-se o terceiro dia. Então disse Deus, haja luzeiros no firmamento para fazer do céu separação entre o dia e a noite, e também para fazer sinais e estações, e para aos dias e aos anos eles fazem as demarcações. E os luzeiros lá no firmamento também servirá para toda a extensão da terra com muita claridade iluminar. E Deus fez os dois grandes luzeiros para governar o dia, o maior, e para governar a noite foi escolhido o luzeiro menor. E ele fez também as estrelas, e lá no firmamento as colocou para governarem a terra do jeitinho que o nosso Deus mandou. E também para fazerem separação entre o dia e a noite, e que estava muito bom.
Deus então concordou. Foi tarde e manhã do quarto dia, que com muito zelo e muita alegria, a tudo o Senhor criou. Então disse Deus também que a terra toda se povoasse de enxames de seres viventes, e que pelos ares elas voassem sobre o firmamento do céu, para que mais ainda toda a terra se alegrasse, bem como na extensão das águas muitas criaturas nadassem. Então os grandes animais marinhos e aqueles que se movem rastejando, e tudo que usa suas asas, e tudo que sai por aí voando, todas essas criaturas, com a sua própria palavra, é que Deus foi naquele dia criando. E Deus viu que isso era bom. E aquelas criaturas Deus abençoou. Multipliquem-se, encham as águas dos mares, e que as águas povoem os ares. Foi isso que o Senhor Deus falou. E houve tarde e houve manhã, e o quinto dia chegou. Também Deus ordenou à terra que, conforme a sua espécie produzisse, seres viventes, animais domésticos, répteis e selvagens, todos conforme a sua espécie, do jeito que Deus disse, e conforme Ele ordenou, tudo saiu do jeitinho que Ele mandou, e que aquilo era bom. Deus disse com muita alegria, mas não tinha ainda terminado o que havia designado para criar naquele dia. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para os peixes do mar ele dominar, e as aves que voam no ar, ele na terra terá toda a governança. Governará sobre todos os animais domésticos e aqueles que rastejam pelo chão. Então Deus criou o homem e a mulher para completar a sua criação. E Deus então os abençoou e lhes ordenou para multiplicar, para que eles enchessem toda a terra e a toda a terra pudessem sujeitar, dominando as aves do céu, os que rastejam pelo chão, bem como todos os peixes que estão criados e estão no mar. E disse Deus ainda, de maneira solenemente: eu dou vocês todas as ervas que produzem semente, as que se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há um fruto que dê semente, para o seu mantimento, essa árvore será. E a todos os animais da terra, e as aves que voam no firmamento, e a todos os répteis que estão sobre toda a terra, e em que há fôlego de vida, toda a erva verde, disse Deus, servirá para mantimento. Meu querido, eu fico impressionado com o cuidado de Deus. Ele não simplesmente pensou e as coisas aconteceram. Não, ele planejou tudo ao seu tempo. Primeiro a luz, depois separação das águas, separando parte seca da parte molhada, povoou, colocou as aves, os peixes, depois os animais e por último o homem. Depois que ele criou plantas, criou tudo com possibilidade de vida. Deus é um Deus organizado, Ele te chama também para ser organizado. Mas o que mais impressiona neste capítulo, eu não sei qual é a parte que mais te chama a atenção, mas para mim o que mais me impressiona é a maneira que Ele criou o homem, com as suas próprias mãos, juntando o que havia de melhor na água e na terra, fazendo barro na liga perfeita, parte por parte, célula por célula, fazendo com suas próprias mãos, para mostrar para mim e para você que além de Criador, Ele também é um Deus de amor, que se importa com você. Você não é qualquer pessoa, você é criatura de Deus. Então viva hoje, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, minha querida, viva hoje e seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor.